Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Bom dia para você que está aí plugado, conectado. E aí, meu amigo Douglas, bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, meu amigo, tudo na paz e por aí, rapaz? Tranquilo, rapaz. Por essa terra preciosa aí, Brasília. Pois é, estamos aqui, né? Muito bem. E o tema de hoje, a gente vai continuar falando, né? Administrando conflitos. Exatamente, né? Pô, a gente nem imaginava, né? Que fosse passar por esse momento, né? Mas essas são aquelas cristocidências, né? O Senhor nos dando aqui um tema relevante para esses dias, né? Então hoje nós vamos trabalhar esse tema baseado no texto de Mateus, capítulo 5, de 17 a 26. Eu separei aqui, como a gente sempre faz, né? Um texto bíblico para que a gente use como base da nossa conversa. E eu quero trazer uma perspectiva. Esse texto ele é o começo daquele período onde Jesus vai fazer o sermão da montanha, né? E ele vai então estabelecer uma série de regras do reino, uma série de ensinamentos para que a gente viva de acordo com os padrões do reino. E nós vamos então ter aqui esse texto como base da nossa prosa de hoje. Texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 26, ele diz assim pra gente: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim revogar, mas vim cumprir. Então, Jesus começa essa prosa do nosso tema da administração de conflitos dizendo o seguinte: olha, para resolver conflitos não é uma questão de você retirar a lei e a ordem da frente, aquilo que alguém já disse, já estabeleceu, mas você precisa cumprir aquilo a favor de encontrar uma solução para os conflitos. O versículo 18 continua dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E aqui é importante a gente ressaltar a importância profética do que Jesus está dizendo, porque vamos lembrar que quando Jesus está ali no começo do seu ministério, fazendo todas essas falas, né, que estão relatadas aí nos evangelhos, não existia Bíblia naquele momento, e a única coisa que existia eram os profetas, né, a lei, e Jesus está vivendo ali como um judeu. Então, às vezes alguém lê o texto e tem a impressão de que a lei mosaica continua vigente até Jesus voltar e estabelecer o reino final. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, é que ele é o cumprimento da lei. Jesus é aquele que cumpriu plenamente a lei, ou seja, mesmo que a gente quisesse cumprir como humano, como ser humano, de natureza pecadora, né, com o pecado na essência da nossa vida, nós não conseguiríamos cumprir a lei. Então, quando eu leio esse versículo, eu preciso entender isso, né? Até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio vai passar da lei, ou seja, a lei continua lá existindo, tanto que os judeus que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador continuam tentando viver como a lei preconiza. Se você vai a Israel, o judeu está tentando viver, ou a Israel ou em qualquer lugar do mundo. Se você vai aqui no Brasil, numa comunidade judaica, ele está tentando viver de acordo com os padrões e os princípios da lei. Mas nós, que fomos alcançados pela graça, por meio da salvação em Jesus Cristo, nós já tivemos o cumprimento da lei em Jesus. E ele então reestabelece, sem revogar a lei do ponto de vista da letra, mas do ponto de vista da transição, Jesus reestabelece então um novo tempo, e a lei continua lá,
Só que em Jesus nós passamos a ter a capacidade de cumprir, porque Jesus nos perdoa, nos purifica, nos regenera, nos santifica, para que nós possamos viver por Ele aquilo que a lei estabelece. Então, em Jesus, nós conseguimos viver a lei. Fora de Jesus, é impossível viver a lei. E aí ele continua dizendo, versículo 19: qualquer, pois, que violar um dos mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumpre e ensinar, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E aí, de novo, nós precisamos apontar para Jesus, que nos ajuda a viver debaixo da graça o cumprimento daquilo que a lei aplica e que ele, tanto que ele diz, não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Então, em Jesus, nós cumprimos por causa da graça. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui, então, Jesus dá uma posição matadora, né? Jesus está dizendo, olha, os escribas e fariseus são aqueles que dizem se a lei está sendo cumprida. E eles promovem, então, uma espécie de juízo sobre a vida das pessoas que estão subjugadas debaixo da lei. Agora o que Jesus está dizendo é, peraí, a régua subiu. Se vocês, agora que me conhecem, que ganharam a graça de mim, não entenderem que a graça é a régua mais alta e não praticarem uma justiça mais excelente e mais alta do que aquela praticada por escribas e fariseus, então nós temos um problema, porque vocês não têm pacto com o reino dos céus. Ouviste o que vos foi dito, ou o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então a lei, Jesus está trazendo aqui agora um contraponto, né? Jesus está dizendo, olha, o conflito que você está vivendo é que é impossível viver nesse mundo de guerra, de luta, de batalha, de conquistas, né? Nós estamos lá voltando anos atrás e um povo conquistando a terra do outro, e nesse processo, como a gente acabou de falar sobre esse tema da guerra lá no Oriente Médio, no ambiente de guerra é inevitável que no confronto alguém mate, alguém morra. O que o texto diz é, não matarás. Ora, como que vai fazer isso então se você está vivendo todo dia nesse ambiente de conflito e de guerra? Agora Jesus sobe a régua, então até o cumprimento da lei em Jesus, o que a lei dizia é, não matarás. Qualquer que matar é réu de juízo. Agora ele diz, eu porém, versículo 22, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra seu irmão, ou seja, ficar com raiva, agir de forma truculenta, raivosa contra o seu irmão, já é réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, racá, será réu do sinédrio. Ou seja, falou uma blasfêmia, falou algo contra, acusou, ficou irado, já é réu de juízo e réu do sinédrio, ou seja, vai ser julgado lá pela liderança. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, Jesus sobe a régua ao ponto de dizer o seguinte, não, você está preocupado só com matar, tirar a vida. Não, peraí, deixa eu te dizer um pouquinho mais. Você agora vai ser julgado pela graça no meio dos conflitos pelo comportamento, pelo sentimento e não apenas pela atitude. Você está saindo do campo da ação
e entrando no campo do comportamento, dos sentimentos e das emoções. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: use as ferramentas que eu te dou para controlar os seus conflitos externos e internos, para que você não seja réu de julgamento. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que Jesus está dizendo aqui no processo de subir a régua entre período da lei, período da graça, ou seja, Jesus cumprindo a lei em si mesmo e nos dando o direito de viver debaixo da graça, é que a régua subiu e gerenciar conflitos passa agora de um patamar apenas de uma ação para um patamar de comportamento, pensamentos e emoções. E ele diz então: bom, agora você foi lá no altar e levou a sua oferta. Chegou lá, você não matou ninguém. Chegou lá, você lembrou: caramba, tô com uma dificuldade aqui com uma pessoa, fulano de tal, ou tô com dificuldade no meu casamento, com a minha esposa, ou tive um conflito com meu filho, com meu amigo de trabalho, com alguém da família, nas diversas esferas do relacionamento. Observa o que ele está dizendo aqui, ó. Se você tem algum problema com alguém, vai se reconciliar primeiro com seu irmão e só depois traz a oferta. Ao contrário daquilo que parece, né? Muitas pessoas acusam a igreja evangélica em geral de ser uma comunidade dinheirista, que só se preocupa com dinheiro, que pede, que isso, que aquilo. Ao contrário disso, o que Jesus está ensinando é o seguinte: sim, o nosso dinheiro, aquele recurso que o Senhor colocou na nossa mão como mordomos, ele é para servir e ser útil ao reino, às coisas do reino, aos ministérios, às iniciativas que Deus quer fazer através de nós. Mas Deus não quer qualquer dinheiro. Deus não quer o dinheiro ofertado de qualquer maneira. Deus espera de nós que o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso coração estejam integralmente conectados, colocados, depositados junto com as ofertas. Não é mais uma questão de se eu dou dinheiro ou não dou dinheiro. Agora é uma questão de se antes de eu dar o dinheiro, antes de eu dar a oferta, eu olho para dentro de mim e avalio se eu estou vivendo um conflito com o meu irmão. E aí, se eu percebo que eu estou, antes de depositar a oferta, eu preciso ir lá diante de Deus e dizer: olha, realmente essa situação não está certa. Pede perdão a Deus e depois vai, se apresenta ao seu irmão, conserta, corrige. E aí então, né? Aí então, você vai poder ir lá para o versículo 25 e ler lá, ó. Concilia-te, 24, perdão. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, não adianta eu me apresentar para servir de oferta ao Senhor vivendo um processo de conflito, de problema, de falta de relacionamento, de dificuldade com o meu irmão. Bom, dito isso, eu preciso levar também, né, você lá num outro texto, né, que vai tratar dessa questão da reconciliação. Tem um texto lá em Romanos que diz que o amor é isso, o amor é aquilo, né? Ele vai tratando as várias facetas do amor, ele vai falando sobre a importância do amor e depois, então, lá no finalzinho daquele capítulo, ele vai, então, dizer o versículo que para mim é um versículo libertador para aqueles que, sim, têm uma mente predisposta a cumprir isso, que o versículo 24 aqui de Mateus 5 nos recomenda, mas às vezes nós nos deparamos
com situações e contextos da vida que, por alguma razão, aquele irmão que nós precisamos fazer uma reconciliação, ele não aceita ou o pedido de perdão, ou o perdão liberado, e ele continua vivendo, né, ali afastado de você, ou querendo fazendo algum tipo de comportamento que não permite a reconciliação. E esse texto, então, nos diz o seguinte: no que depende de vocês, vivam em paz com todos. E o texto nos aponta para o seguinte cenário, né, na combinação dos textos bíblicos. Então, eu percebo que há um problema a ser reconciliado, eu percebo que há um conflito a ser resolvido, eu percebo que eu preciso ir lá liberar perdão ou pedir perdão. Dois momentos distintos, aonde eu sou o agente ativo, pedir perdão, e eu vou lá então, né, pedir perdão para quem eu ofendi ou magoei ou criei algum problema. E o segundo momento é aquele onde eu sou passivo, mas ativo, né? Eu sou o ente que recebeu o problema, mas ativamente eu vou lá e libero o perdão. Então, posso também procurar alguém que está vivendo esse tipo de coisa e, olha, tudo bem, eu perdoo o que aconteceu, eu quero tirar isso da frente, quero que o Senhor nos perdoe por isso, libere perdão sobre as nossas vidas, mas seja na atitude passiva ou ativa, você pode se deparar com alguém que não aceita, que não quer, que não recebe, né? E isso deve ser tratado também à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Talvez ir com uma outra testemunha, procurar essa pessoa para tentar corrigir e assim progressivamente tentando reconciliar e resolver esse problema, mas ainda assim pode chegar no final de tudo isso e você se deparar com alguém que não quer resolver o conflito, quer viver aquilo, quer se manter naquela posição. Então, o texto lá para a igreja de Roma, de Paulo, nos alerta, nos exorta, nos orienta a que nós, no que depende de nós, vivamos em paz com todos. Ou seja, naquele momento que eu tomei a minha ação, tomei a minha providência e o outro não quis receber, reconciliar ou eventualmente perdoar ou liberar perdão, então esse problema agora é do outro e de Deus, e aquele conflito vai ser gerenciado lá nos pés da cruz. Jesus vai tratar esse problema, o Espírito Santo vai continuar tratando, nosso dever de continuar orando pelos inimigos ou, né, por aquelas pessoas que nos de alguma forma nos afetaram, continua vigente, não dá para a gente abrir mão disso. Então, quando eu olho para esse texto à luz de outros textos bíblicos, resolver um problema, um conflito, administrar um conflito, não é necessariamente um ato único, pontual, em que eu vou lá e tomo uma ação, escrevo alguma coisa ou digo alguma coisa e tudo está resolvido. Maravilha se fosse assim, mas a prática real nos mostra que não é assim. O versículo 25 continua dizendo: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Ou seja, a recomendação de Jesus é: cara, tem um problema, tem um conflito, vai lá e reconcilia. Tenta de todas as formas resolver esse problema. Progressivamente, insiste na solução. Isso vai liberar algo no mundo espiritual, mas também vai liberar ou evitar algo no mundo terreno. O que o versículo 25 nos diz, eventualmente, a depender da forma como aquele problema aconteceu, isso pode te levar para uma situação bastante complexa e eventualmente até complicada na justiça. Então, quanto mais rápido a gente toma uma ação para resolver esse tipo de problema, diminuem-se os problemas no mundo terreno e libera-se no mundo espiritual a possibilidade, então, do Espírito Santo operar na vida, na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. E diz o versículo 26 assim: em verdade te digo
que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Ele está se referindo àquele versículo anterior, do 25, que trata, né, do juiz entregar ao oficial e encerrar na prisão. Então, quando você não trata um conflito, quando você não resolve o problema do conflito, o que acaba acontecendo é que você se põe numa posição em que o conflito pode levar você para uma posição bastante complexa e, eventualmente, não será encerrada enquanto isso não for resolvido. Então, Jesus nos exorta quanto à medida e à régua da justiça no reino, começando sua fala dizendo que veio cumprir toda a lei, ou seja, Jesus cumpre aquilo que foi pactuado e tudo que se havia sido profetizado. Jesus está dizendo, olha, eu venho e em mim se cumprem a lei e os profetas. Dessa forma, e fazendo, né, um paralelo na vida empresarial, muitos de nós somos confrontados por problemas, seja no mundo empresarial, seja no mundo da liderança, né, nesses ambientes que nós estamos inseridos, somos confrontados por problemas e não várias vezes somos apresentados, né, a soluções fora da lei. Não é incomum que alguém pare do nosso lado e diga, olha, se você não fizer isso, isso não vai se resolver nunca. Se você não tomar aquela posição, aquilo não vai se resolver nunca. Se você não fizer esse movimento, você não vai recuperar aquele dinheiro. Se você não fizer isso, você não vai conseguir aquilo. Se você não der uma propina, você não vai conseguir o contrato. E assim, por diversas vezes, nós somos provocados na nossa vida, na nossa liderança, nos nossos papéis, a escolhermos soluções, né? Ou pelo menos considerarmos a escolha de soluções que não são dentro da lei. Mas Jesus disse, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Para evitar dispersar a atenção do povo com o conflito, Jesus imediatamente estabelece, olha, para, você está dizendo que a lei é isso, a lei é aquilo outro, mas eu vim cumprir a lei. Eu estou vivendo dentro dessa regra aí. Só que a diferença é que eu vou cumprir para te dar a liberdade de viver agora debaixo da graça. Mas não ache que a graça é um negócio menos do que a lei. Muito pelo contrário, a graça subiu a régua. A gente tem ouvido falar por aí afora, né? Algumas teologias, algumas iniciativas aí tentando fazer da graça algo menor, né? Tentando fazer como que a graça fosse simplesmente a resposta para uma inclusão total, o cancelamento automático de comportamentos, atitudes e pecados. E a graça que eu leio na minha Bíblia não tem nada a ver com isso. A graça que eu leio na minha Bíblia subiu a régua e o padrão de exigência da nova aliança. Nós que fomos chamados na nova aliança temos um padrão muito mais alto do que aqueles que viviam debaixo apenas da lei, né? Então, da mesma forma que nas nossas lideranças e nas nossas empresas, muitos conflitos podem nascer com, seja clientes, fornecedores, colaboradores, pelo simples fato de alguém não ter cumprido aquilo que ele prometeu, né? Não entregado aquilo que ele se comprometeu. Quando a gente quer transferir essa responsabilidade para outros, não, isso não é culpa minha, isso é culpa do outro. Não, foi o outro que disse, eu não disse nada.
isso vai ficando ainda mais desafiador e mais difícil de ser resolvido. O cumprimento da palavra, dos acordos comerciais, dos prazos dados ou de qualquer outra promessa feita, ele desamarra os gatilhos do conflito. E como cristãos, nós precisamos viver aquilo que a Bíblia nos ensina, seja a sua palavra sim, sim e não, não. Ou seja, se você assumir um compromisso de que vai fazer alguma coisa, você precisa cumprir. Sua palavra é sim, sim. Se você não vai fazer alguma coisa, você vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Então, quando você usa isso, né, o cumprimento da tua palavra, ele desarma gatilhos e tira do ambiente de conflito ou do ambiente dos questionamentos, né, esse vai fazer, não vai fazer, vai cumprir, não vai cumprir. E se ainda assim a gente não consegue cumprir algo, né, que a gente se comprometeu, existe, obviamente, a possibilidade de ir lá e se retratar, repactuar, pedir perdão, para que aquilo que não foi cumprido não fique sendo carregado como um peso de um comportamento inadequado e que evidencia muito mais daquilo que o nosso velho homem quer fazer do que aquilo que o nosso novo homem quer se manifestar em nós e através de nós, por meio do Espírito Santo. De modo que o nosso principal desafio, né, Welber, quando nós enfrentamos conflitos, é que nós sejamos capazes de reconhecer aquelas limitações que nos impediram de fazer algo combinado e que a gente volte e se reconcilie, seja através de um pedido de perdão, seja através de um repactuamento de prazos, seja através de uma renegociação de alguma coisa, seja uma dívida, seja um combinado, que farão com que você esteja novamente em linha com aquilo que a régua alta da graça estabelece nas nossas vidas. Muito bem, são 10 horas e 43 minutos em Brasília. Dongley, temos aqui perguntas, avisando aos nossos queridos, né, que também quem quiser fazer perguntas, algum comentário, pode mandar aqui pra gente no 11 9 30 03 0316. 11 9 30 03 0316. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua perguntinha, tá bom? Então fique à vontade, o Dongley vai estar respondendo aí para você aqui ao vivo. E já tem uma pergunta aqui, Dongley, que é a seguinte: Dongley, percebo que fico em conflito e aflito quando me deparo com problemas. Como faço para tentar não transparecer aos meus colaboradores? Legal. Muitos de nós crescemos em uma época, né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Das fases e dos perfis dos líderes de cada época. E muitos de nós, especialmente os mais velhos, crescemos num contexto onde assumir um erro ou reconhecer uma fraqueza nos tornava vulneráveis na frente de pessoas com quem nós nos relacionamos, especialmente os nossos liderados. Essa era uma verdade daquela época. Hoje em dia é muito mais fácil, ou está muito mais fácil, para que nós, perante os nossos liderados, perante o nosso time, tenhamos a liberdade de reconhecer algumas das nossas falhas, sem que isso tire ou retire de nós a autoridade da liderança. Muito pelo contrário, muitas vezes nos fazendo semelhantes aos nossos liderados, ao nosso time de liderados, nós nos aproximamos ainda mais deles e criamos uma identidade com eles. Então a primeira coisa que eu preciso talvez quebrar nesse paradigma mental que eu carrego da minha geração, né? Se eu sou alguém mais velho, ou talvez do paradigma da nova geração, de que então eu posso falar tudo e agora eu não preciso assumir responsabilidade de nada, né? Os dois extremos. Nós precisamos encontrar um meio de caminho aqui. Ou seja, nós precisamos de alguém que seja capaz de reconhecer suas falhas e ir no grupo e trabalhar esse tema no grupo, assumindo as responsabilidades
de alguém que entende e compreende que ele é responsável por aquilo ali, mas sem ficar fechado dentro de uma concha, como se o problema não existisse ou se ninguém soubesse, o que é pior ainda. Muitas vezes nós lidamos com os problemas de uma maneira equivocada, achando que o vizinho do lado não sabe de nada. Só que na era da comunicação, como é conhecida essa época que nós vivemos, é impossível que você esconda alguma coisa das pessoas por muito tempo. Cada vez mais a informação ela flui de uma maneira tal que você não consegue esconder o que está acontecendo. Então, resgatando um pouco essa ideia de você não ficar preso lá naquela geração que não falava nada porque achava que isso enfraquecia a sua posição, e nem que você fique tão confortável achando que só porque você falou tudo não existe problema. A gente precisa encontrar então aqui um meio de caminho aonde eu tenha consciência do problema que eu estou vivendo, mapeie cada um desses problemas de forma clara e objetiva, e aí eu posso então tomar próximos passos, como por exemplo compartilhar com o meu time de liderados, se for algo que vai trazer crescimento para eles, desenvolvimento para a equipe, correção do processo, né? Às vezes a gente falhou porque o processo estava mal elaborado, e aí eu preciso ir lá e corrigir o processo. Sempre que eu estou respondendo aqui, eu gosto de ter em mente que nós não estamos falando das mentes criminosas, nós não estamos falando dos colaboradores ou dos líderes ou do time mal intencionado, né? Eu estou sempre partindo do princípio primário de que é um time saudável, minimamente saudável, que não está ali fazendo algo de propósito para derrubar um ao outro ou puxar o tapete um do outro. Caso você identifique no seu time que há alguém ou um grupo de pessoas mal intencionadas, você precisa ser zeloso daquilo que você vai dizer, né? Ou seja, o que o texto bíblico nos ensina: manso como a pomba, prudente como a serpente. De modo que você precisa conhecer o seu time, o seu ambiente de liderança, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente eclesiástico, para que você saiba se ali no grupo tem alguém com uma intenção duvidosa. E aí você então vai poder se comportar ou mais aberto ou mais restrito de acordo com esse contexto ou com as pessoas desse contexto. Então talvez você chame individualmente alguns dos seus líderes e compartilhe frações maiores ou menores com eles a respeito daquele problema ou daquele conflito que você está tendo que liderar. Muito bem, 11 minutinhos faltando para as 11 horas na nossa capital, 11 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. Dongley, a segunda perguntinha é a seguinte: é certo dizer que dentro de uma empresa é necessário que às vezes tenham conflitos para que os colaboradores não fiquem em zona de conforto? Eu acredito que a gente passou por essa pergunta aí um pouco na semana passada, mas ela é tão relevante que ela surge novamente, né? Ou seja, o que a gente está dizendo é: será que zona de conflito ajuda colaboradores e performance e resultado das empresas? Olha, eu tenho convicção de que não é a melhor maneira de melhorar a performance. Nós sabemos que a zona de conforto é um lugar ruim para as organizações, para os times, para as equipes de liderança. Quando eu entro naquele lugar onde eu não faço mais nada de novo, quando eu não faço mais nada inovador, quando eu não estou disposto a destruir algo para construir algo novo, tudo isso gera uma espécie de emburrecimento. Eu vou ficando menos capaz de fazer aquilo que eu desejo fazer. De modo que
Quando isso acontece, automaticamente a performance da empresa começa a deteriorar e a cair. Eu creio que talvez a melhor expressão que nós pudéssemos usar a respeito desse tema é aquela que comumente a gente escuta, né? Do exemplo lá dos peixes e do tubarão no aquário. Durante muitos anos, os peixes pescados numa região lá próxima ao Japão, quando chegavam no seu destino, muitos deles estavam mortos ou estavam com a carne danificada. Por quê? Porque eles ficavam ali por dias no oceano pescando e aqueles peixes que ainda eram retirados vivos, né, para serem levados vivos ao seu destino, eles ficavam ali quase que numa espécie de dieta de engorda, né? Só comendo e não tendo nenhum desafio pela vida. Mas a vida real nos oceanos não é essa. A vida real é que lá nos oceanos você tem os predadores, os peixes maiores, os peixes menores. E isso faz com que o ecossistema se regule e automaticamente você cria, né, vida por causa da sobrevivência, por causa da tensão do ecossistema. Que a gente poderia até, quem sabe, chamar de conflito do ecossistema. Então, se eu pudesse traduzir a resposta dessa pergunta para esse exemplo que eu estou dando aqui, né? O que esses pescadores sacaram e fizeram? Eles pegavam um tubarão pequeno que não fosse capaz de destruir os seus peixes, né? Porque senão também não serviria para nada, mas que mantivesse o ecossistema em funcionamento. Então aqueles peixes precisavam nadar para não serem atacados por aquele pequeno tubarão e fazia com que eles se mantivessem vivos até o destino final. O que acontecia naquele ecossistema? Aqueles que estavam atentos ao que estava acontecendo não eram comidos nem beliscados, né? E ficavam vivos porque se esquivavam daquele tubarão. Isso fez com que mais peixes sobrevivessem à viagem da pescaria. Então eu creio que nesse contexto, Elber, o que uma empresa sábia faz não é criar conflito, é criar um ecossistema que se movimenta e mantém todos os membros do ecossistema vivos. Como que a gente faz isso? Nós fazemos isso aumentando os desafios, nós fazemos isso colocando pessoas melhores junto com aquelas pessoas que estão mais acomodadas. Nós fazemos isso perdendo algumas pessoas para o mercado, perdendo alguns membros das nossas equipes para outras atividades. Como líderes, às vezes nós vamos nos deparar com pessoas que não querem nada a não ser ficar dormindo. E ou elas serão engolidas por um tubarão, ou elas pularão para fora daquele aquário, porque elas não gostam desse ambiente de uma tensão saudável, uma tensão que gera vida, que gera desenvolvimento. Nós vamos levar para aquele ecossistema aprendizado, educação, desenvolvimento, provocações. Nós vamos levar para aquele ecossistema um ambiente favorável ao debate, em que as pessoas não tenham medo de dar suas opiniões, em que haja espaço para um diálogo coletivo, para encontrar uma saída para determinados problemas e que não haja o famoso salvador da pátria, só ele sabe tudo, só ele fala sobre tudo, só ele é que resolve tudo, todos os problemas, né? Quando nós criamos um ecossistema com essas características, é uma tremenda resposta, primeiro, aos conflitos e depois à zona de conforto, fazendo com que, com esse tipo de movimento, você resolva 2 problemas de uma única vez. Então eu creio que esse é o melhor caminho. Ao invés de você injetar conflito no dia a dia, injete um ecossistema ativo, inteligente, proativo, né? Em certa medida com uma tensão saudável,
e aí a gente vai ver grandes resultados acontecendo. Maravilha. Você falando, Dongley, eu pensando aqui, serve para todas as áreas da nossa vida, né, rapaz? Tem tanta gente aí que às vezes por frustração entra em um estado né, de melancolia e tal, e às vezes é falta de um tubarãozinho desse para poder motivar o cara, né? Mas muito bem, vamos lá para a terceira, Dongley. A terceira pergunta é a seguinte: sempre fui pacificador e um certo dia estourei, e desde então não consigo ser o pacificador dentro da empresa. Como faço para tentar recuperar essa qualidade, Dongley? E aí ele botou mais aqui: tenho medo de ser demitido por causa dessa mudança. Bom, muito bom. Aqui temos vários desafios na mesma pergunta. Vamos começar pelo desafio do eu sempre fui um pacificador, né? Porque isso não tem nada de errado, muito pelo contrário. A Bíblia diz, inclusive, que lá na continuação do versículo 5, do capítulo 5 de Mateus, depois capítulo 6, nós vamos encontrar as bem-aventuranças, né? E vamos encontrar dentro dessas bem-aventuranças, uma delas que fala que, né, é importante, os pacificadores são importantes para a causa do reino, né? Então, ser um pacificador é algo bom, não é algo ruim. Ao contrário do que se pode imaginar, um pacificador não é um bobão. Pacificador é aquele cara que ajuda a mitigar os conflitos. Eu saio de um lugar só de conflito pelo conflito para um lugar de gestão do conflito por meio de soluções pacíficas. Essa é a ideia de um pacificador. Então, um pacificador é alguém muito bom e tem um papel importante a ser cumprido na organização. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se eu tenho um comportamento que ele é razoavelmente estável e padrão, mas de repente acontece algo que dispara um gatilho e eu saio desse comportamento, eu preciso entender aquela circunstância como uma circunstância pontual e que aconteceu ali circunstancialmente. Eu preciso olhar para aquela circunstância e tentar, aprendendo com ela, resolver aquele episódio. Então, puxa, eu sempre sou um pacificador. Num determinado dia eu estava com um problema na minha vida pessoal e diante de um conflito que eu deveria ter pacificado, eu estourei. Eu estava vivendo um momento de alta pressão no meu trabalho, no meu projeto, na liderança daquilo que eu estava fazendo, e alguém trouxe um conflito e eu não consegui ser aquele pacificador que resolveu o problema ali na hora e acabei perdendo um pouco o controle. Apenas eu perdi o controle, o outro perdeu o controle também? Ok, então eu faço uma análise da circunstância. Diante da análise, eu creio que a primeira resposta que nós precisamos dar a esse tipo de contexto, de cenário, é a resposta do quanto ou do que ou de que atitudes eu cometi de erro, de pecado, de posicionamento que geraram aquela explosão. Então eu preciso olhar para tirar um aprendizado e diante de um contexto como esse, de uma pressão como essa, de um cenário como esse, eu reajo dessa forma. Então o primeiro aprendizado é como é que eu cresço diante de uma circunstância como essa. Não é incomum que nós nos deparemos com situações que nós não havíamos nos deparado nunca ao longo da nossa vida e que aquela circunstância dispara um gatilho na nossa vida. E nós precisamos aprender rapidamente sobre aquilo para que não tenha o segundo, o terceiro e o quarto episódio, né? Então, precisamos tratar de encapsular aquele evento e entendê-lo para que o segundo, terceiro e quarto episódios não voltem a acontecer, ou a gente possa pelo menos mitigá-los. O segundo passo é a gente entender
quem eu ofendi nesse processo. E o que a palavra de Deus nos ensina, quando nós ofendemos alguém, nós voltamos nessa pessoa. Se ofendemos só a ela, podemos fazer um retorno em particular. Se ofendemos a ela em público, na frente de outras pessoas, precisamos voltar em público, né? Aquilo que foi feito em público se conserta em público, aquilo que foi feito no privado se conserta no privado. De modo que eu preciso listar as pessoas que eu, gerei aquelas ofensas e voltar a elas ou em público ou em privado e pedir perdão e estabelecer o processo de reconciliação. Conforme já falamos lá na outra pergunta, muitas vezes o ofendido ainda está magoado, ele não consegue lidar com aquele problema e resolver na hora. Mas você fez o seu papel, no que está em vós, no que depende de vós, tende paz com todos, conforme o texto lá de Romanos. Então, nós precisamos nos apegar a essa ideia de que, como cristãos, uma vez identificado o ato da ofensa, eu preciso ir lá e consertar isso. Porque é no processo de pedir perdão e de estabelecer reconciliação que eu elimino esse problema no mundo espiritual e na minha vida aqui terrena, Isso me dá a possibilidade, então, de me reconciliar e de voltar a estar no ambiente favorável onde o Espírito Santo pode operar na nossa vida e nos fazer, superar todas as dificuldades. E aí eu avanço, então, para um terceiro estágio, que é o estágio de recuperar aquela minha posição de pacificador, ou qualquer que seja a nossa posição no grupo, ou como líder ou como liderado. Antes dessas duas coisas, é muito difícil recuperar essa credibilidade. Por quê? Porque as pessoas estão magoadas, porque as pessoas estão te observando agora de outra maneira. Agora, quando você cumpre esse rito de fazer uma análise, retirar os aprendizados para você mesmo, para não cair de novo no problema. Quando você olha as pessoas ofendidas, as circunstâncias, e vai lá e conserta, pedindo perdão, liberando perdão, o que acontece com o grupo, com o ecossistema? Ele está completamente pronto e favorável a que você reocupe sua posição novamente. As pessoas, na sua essência do pecado, são más, mas as pessoas, diante das circunstâncias, elas são operadas no nível espiritual. A intervenção do Espírito Santo na vida das outras pessoas, ele acontece, seja para convencer do pecado, da justiça e do juízo, seja para convencer do perdão ou da liberação do perdão. Então nós precisamos crer que há um embate no mundo natural, mas há um embate no mundo espiritual. Eu preciso conciliar e consertar no mundo espiritual para que no mundo natural seja reconectado e seja refeito. A Bíblia diz que aquilo que for conectado na terra será ligado no céu. Ou seja, nós precisamos desse movimento, céu e terra unidos ali, para poder restaurar todas as coisas e nos dar a capacidade de liderar novamente com toda a força da liderança para a qual nós fomos chamados. Muito bem, são 11h05 em Brasília, 11h05 na nossa capital. Estamos ao vivo com Dongley Martins, diretamente lá de Curitiba, com mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui na rede, que você sabe que acontece aí toda terça-feira, tem esse bate-papo com o Dongley Martins, diretamente lá de Curitiba, aqui com a gente. Muito bom, Dongley. Administrando conflitos. Na semana que vem, continuamos ainda sobre esse tema? A temática vai ser parecida, mas nós vamos agora progressivamente avançando nos nossos comportamentos. E a temática, então, vai ser justiça como estilo de vida. Ou seja, ainda estamos dentro desse ambiente, ou dentro desse contexto que nos trata, que colabora, que nos leva a entender como que
nós a transitar, né, na administração dos conflitos, como que a gente pode viver esse tipo de coisa com respaldo na palavra de Deus, sem aquele sentimento de eu sou um trouxa, né? Muitas vezes o que a gente acaba vendo, né? E eu vejo, Elber, muitos irmãos caindo na armadilha de Satanás. Por quê? Porque nós ficamos com aquele sentimento de prejuízo. Quando nós entramos num conflito ou lidamos com eles, nós normalmente temos um sentimento de prejuízo. Não, isso foi tirado de mim, eu perdi isso, alguém me lesou, aquilo aconteceu. E esse sentimento de prejuízo, como se como se Deus fosse devedor a mim, faz com que eu acabe escorregando nas casquinhas de banana que o inimigo coloca, né? E o que nós queremos aqui é, numa sequência progressiva de conteúdos, olhar e falar, cara, dá para ficar firme na palavra, dá para me manter firme no Senhor, dá para confiar que Ele vai fazer o extraordinário nesses dias, no meio dos conflitos, no meio das crises, no meio das circunstâncias adversas, o Senhor está comigo. Ele não foi surpreendido, ele não faz parte do conflito, no sentido de que, né, ele está ali tendo que resolver um conflito, não. Ele é aquele que vai nos capacitar a viver e a passar por isso e nos dá as condições de viver de forma justa. Maravilha. Então, semana que vem a gente tem esse encontro marcado aí, permitindo Deus, às 10 da manhã da terça-feira que vem, mais uma edição do nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado com Dongley Martins. Dongley, eu estava olhando agora aqui, 29 graus, meu irmão. Ei, benção. Solzão poderoso aqui acontecendo na capital. Olhando aqui, 18 graus. Meu Deus, só 20 a mais, né? Não, 20 não faz. A gente aqui só pede pro sol aparecer, já é um bom começo. Já é um bom começo, né? Eita, meu Deus. Dongley, obrigado, querido. Deus te abençoe. Maravilha. Boa semana aí pra você. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos de novo aí a partir das 10 da manhã de terça-feira. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma bênção novamente. A gente está junto, compartilhando a palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina sobre liderança, empreendedorismo, como podemos conduzir nossos negócios, nossos times de uma maneira que o reino de Deus seja reconhecido, prevaleça e o Senhor seja glorificado. Deus abençoe, semana abençoada aí, o Elber, toda a nossa audiência, né, o pessoal que nos acompanha aí, né, divulgue, compartilhe aí os links para que o pessoal possa acompanhar esse e todos os outros conteúdos da Rede 316, que tem sido uma bênção na vida de tanta gente. Maravilha. Obrigado, querido. Deus te abençoe, bom dia. Valeu. Amém, até. Valeu. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.